A gente conseguiu até contato com a família lá de Laranjal, no interior de São Paulo, e infelizmente, e a gente já pode até cravar, eu vou, nesse momento, trazer detalhes com a Gabriela Mariotto. Mari, traga a informação para a gente, boa tarde. Oi, Nader, muito boa tarde para você, para todos que nos acompanham aqui no Cidade Alerta Santa Catarina. A Polícia Civil confirmou, então, que Alberto Pereira de Araújo, de 29 anos, era o homem que foi encontrado ali dentro daquela mala na Praia do Santinho no dia 28 de dezembro do ano passado. De acordo com a Polícia Civil, a partir ali de novas diligências que foram feitas pela Delegacia de Roubos e Antissequestro, foram abertas novas frentes de investigação, porque desde dezembro do ano passado as equipes estavam trabalhando nesse processo de identificação que, segundo o delegado Alex Bonfim, responsável por esse caso, era primordial para entender por que esse corpo tinha sido deixado daquela forma, esquartejado dentro de uma mala lá na Praia do Santinho. Então, a Delegacia de Homicídios acabou recebendo, inclusive, uma foto deste homem, né, do Alberto, que poderia ser, então, a vítima, né, a pessoa encontrada dentro dessa mala. Então, a partir disso, conseguiram acesso a prontuários médicos e também odontológicos que confirmaram ali, a partir do trabalho de perícia da Polícia Científica, conseguiram confirmar então que se tratava dele, que foi encontrado ali no Santinho em dezembro do ano passado. O delegado Alex Bonfim, responsável então por esse caso da Delegacia de Homicídios, deu alguns detalhes para a gente sobre esse processo de identificação. Vamos ouvir. Com base nessa fotografia que nós recebemos, a equipe da Delegacia de Homicídios realizou pesquisas em fontes abertas e conseguiu a identificação civil de uma pessoa que poderia ser essa vítima, no caso da mala. Então, com base nos dados que nós obtivemos, essas informações foram levadas à Polícia Científica, que, por meio de raio-x de identificação odontológica, conseguiu então demonstrar de forma efetiva que a vítima da mala era essa pessoa identificada civilmente pela Polícia Civil. E não se descarta, inclusive, Nader, alguma relação entre o assassinato deste homem e o assassinato da Luciane. São muitos paralelos, são muitas coincidências. A gente, inclusive, trouxe aqui no Cidade Alerta Santa Catarina uma matéria no começo dessa semana falando justamente sobre isso. Os dois corpos foram encontrados esquartejados em locais remotos, o corpo da Luciane em Major Gercino, à beira de um rio, e o corpo deste homem lá em uma trilha, né, na Praia do Santinho, dentro de uma mala também esquartejado. Além disso, a Praia do Santinho, ali, aquele bairro, é o mesmo local onde tanto a Luciane quanto o casal responsável pela morte dela moravam. E você também trouxe mais um dado, né, que é interessante e que traz também esse alerta, que é o fato da família deste homem residir em Laranjal Paulista, uma cidade onde os assassinos da Luciane já tinham cometido um crime e é o crime pelo qual eles estão presos neste momento. Volto contigo aí no estúdio, Nader. Vou cravar agora, nesse exato momento aqui, Gabi, eu vou cravar. O assassino da corretora de imóveis é o mesmo que matou esse rapaz. Ele é de Laranjal Paulista, a mesma cidade onde anteriormente o assassino da corretora de imóveis, o Matheus, cometeu outro latrocínio e foi não só alvo de uma ação policial, mas um mandado expedido é exatamente por esse latrocínio. Então, não há dúvidas de que esse rapaz, nascido em Laranjal Paulista, a mesma cidade de outro crime cometido pelo Matheus, não resta a mínima dúvida de que ele também matou esse jovem que você viu aí a imagem, o Alberto, que agora teve a identidade confirmada, e a gente viu algumas das fotos que estavam passando aí, que você está vendo na tela. Ele está com as tatuagens aqui realmente nos dedos, fica claro. Essa aí, por exemplo, está aí, ó, a imagem da tatuagem. Você viu aí também algumas tatuagens que o Instituto Médico Legal, a Polícia Científica, havia falado conosco. Aliás, falando em Polícia Científica, o chefe da Divisão Odontológica Legal, Dr. Paulo Eduardo Miyamoto, está conosco ao vivo para falar desse caso. Doutor, antes de mais nada, parabéns ao trabalho da Polícia Científica. O trabalho de vocês elucida crimes, deixa claro muitos fatos e dá respostas a muitas perguntas. Por isso, o nosso muito obrigado pelo trabalho apresentado por vocês, especificamente neste caso, doutor. Muito obrigado, boa tarde a todos, os nossos telespectadores. A gente fica bem satisfeito em poder contribuir com as investigações. Nesse caso em específico aqui, foi uma ação
com muita cooperação entre a Polícia Civil e a Polícia Científica. A gente sempre costuma trabalhar assim. Então, com um trabalho investigativo bem sólido, foi possível para a gente ter condições de comparar, né, os dados desse rapaz com os dados aqui da nossa vítima e chegar a uma resposta definitiva. Se o senhor explicasse para a gente como foi que vocês conseguiram comprovar a identidade em relação ao que vocês tinham até o momento e a partir do achado do cadáver da corretora de imóveis, a Luciane. O que nós tínhamos aí desde dezembro, ao receber aqui a vítima, nós passamos um período sem ela ser procurada. Então nós não tínhamos nenhuma hipótese de quem poderia ser, não tinha nenhuma família procurando, né, por esse corpo, que poderia ser o corpo encontrado lá no Santinho. Então, num primeiro momento, o nosso exame pericial ele tem uma abordagem de reconstrução. A gente tenta determinar as características que podem ser úteis para a investigação avançar. Então, num primeiro exame que foi feito, a gente conseguiu dizer sexo, idade aproximada, a estatura, a gente conseguiu ver que, por exemplo, já tinha feito tratamento odontológico antes, né, que tinha tatuagens, tudo que pode ajudar a investigação a afunilar esse universo de buscas foi feito. Né? Então, depois, num segundo momento, né, com base nesses resultados e outras diligências, é que a Delegacia de Homicídios nos apresentou essa hipótese, né, e aí, em contatos aí com familiares, apresentaram também fotografias das tatuagens, as radiografias, e aí, num segundo momento, a nossa abordagem ela é de comparação, né? As nossas identificações elas sempre são técnicas e feitas com comparações, desde as impressões digitais até o DNA, e não é diferente também na odontologia legal e na antropologia forense. Nesse caso em específico, foram as metodologias aí que a gente utilizou. Comparando as radiografias feitas aqui na nossa superintendência com aquelas apresentadas pelos familiares, né? Os dentes eles são únicos para cada pessoa e a gente teve certeza absoluta de que se tratava da mesma pessoa. Até com a foto aqui que eu quero ampliar ela, assim que ela aparecer no ar, eu vou dar zoom, doutor Miyamoto, que é exatamente o que vocês nos passaram, né? A tatuagem na mão e a flor de lótus. Eu vou dar um zoom aqui na imagem, ó, estou dando um zoom aqui na imagem, e essa foto é a fotografia que nós tínhamos no início ali, com os dizeres dos dedos e a flor de lótus, algumas das tatuagens que esse jovem ele tinha e que foi confirmada a identidade agora. Doutor Miyamoto, antes de mais nada, obrigado pela participação do senhor aqui na NDTV, no Cidade Alerta. Infelizmente, hoje nós temos um programa mais cedo, não conversaria mais com o senhor, mas não vão faltar oportunidades para que possamos mostrar o belo trabalho da Polícia Científica Catarinense. Tá bom, doutor? Muito obrigado, boa tarde para todos aí. Valeu. Doutor Miyamoto, falando conosco ao vivo aqui no Cidade Alerta, confirmando a identidade, então, do corpo encontrado, esquartejado em malas no Costão do Santinho. E aqui, oficialmente, eu cravo para você. O assassino da corretora de imóveis, Luciane, é o mesmo que matou esse rapaz. Mas nada, por que você está falando isso? Porque ele é natural da cidade onde Matheus cometeu um outro latrocínio e que tinha um mandado expedido contra ele.